Começando o nosso próximo tabelamento, esse é um dos mais aguardados, que é o do adjunto adnominal, a definição prática dele e a definição do complemento nominal e a famosa, a grande briga milenar entre adjunto e complemento nominal. Briga grande aí, de cachorro grande. Então vamos começar aqui a definir o que é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal são classes do PANA, pronome, artigo, numeral e adjetivo. Você pode colocar entre parênteses aí embaixo. Vamos lá, pronome. A gente já falou sobre isso. Numeral, artigo e adjetivo. Essas quatro classes gramaticais aqui costumam representar a função de adjunto adnominal. Então, posso pensar numa seguinte frase aqui, o pronome como adjunto adnominal. Ó. Meu cachorro mordeu várias peças. Então, você pode pensar comigo aqui. Meu é um pronome possessivo que está ao lado do seu referente e ele vai exercer a função de adjunto adnominal. Aqui eu tenho um pronome indefinido que também está ao lado do seu referente, que também exerce a função de AA, adjunto adnominal. Então você está vendo aqui o pronome exerce a função de adjunto adnominal dentro de uma frase. O artigo sempre vai exercer a função de adjunto adnominal. Pode ser o seguinte, ó. As meninas viram um rapaz estranho na rua. As meninas viram um rapaz estranho na rua. O que é que eu tenho aqui para resumir? O as, que é um pronome definido, definindo meninas. Os artigos sempre serão adjuntos adnominais. E eu tenho aqui um artigo indefinido, indefinido, rapaz. Aqui também será um adjunto adnominal. O numeral também pode ser um adjunto adnominal. Posso pensar o seguinte, ó. Duas professoras compraram o dobro de materiais. Não. Aqui o dobro, nesse caso, não é adjunto adnominal. Ele seria o núcleo, aqui seria um substantivo. Então, duas professoras compraram as primeiras fileiras do espetáculo. As primeiras fileiras do espetáculo. Agora sim, eu tenho duas, que é o numeral cardinal, está apontando para o núcleo professoras, e primeiras está apontando para o substantivo, que é o núcleo fileiras. Primeiras é o numeral ordinal, e aqui eu tenho o numeral cardinal. Então, eu vou dizer aqui a função de adjunto adnominal e adjunto adnominal. Naquela expressão que eu tinha colocado, o dobro não seria um adjunto adnominal, porque essas classes do PANA, para serem adjuntos adnominais, eles precisam estar ao lado do seu referente. Quando eu digo o dobro, o triplo, ele não está ao lado, ele é um numeral substantivo. Numerais substantivos não exercem a função de adjunto adnominal, beleza? Chegamos aqui no adjetivo mais clássico de todos, né? As grandes figuras elegeram o jovem rapaz. Então eu tenho aqui grande, que é o adjetivo de qualidade de figuras, é um adjunto adnominal porque esse adjetivo está ao lado do seu referente, e eu tenho jovem, que é um adjetivo da palavra rapaz, está ao lado também adjunto adnominal. Então você viu aqui
o conceito de adjunto adnominal é bastante simples quando se trata do pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo, que estão ao lado do seu referente. O artigo, você pode até colocar aí, ele sempre será um adjunto adnominal, sempre será. Essas outras aqui, eventualmente, você pode colocar eventualmente serão adjuntos adnominais. Por quê, professor? Porque elas precisam estar ao lado do seu núcleo, para poder existir. Beleza? Sim? Chegamos agora no grande problema, como eu havia falado para vocês. O adjunto adnominal sofre a dúvida sempre que estiver em forma de locução. O que é uma locução? Você vai virar aí a página da apostila para você ver. Na minha está na outra página, não sei na de vocês aí. Virem aí que eu tenho aí locução, preposição mais substantivo. Sempre que eu tiver uma preposição mais o substantivo completando classes nominais, quando eu digo, por exemplo, o verbo é um verbo, lógico, e tudo aquilo que não for verbo é um nome. Então, quando a gente fala em complemento nominal, a gente pensa logo no nome. Qualquer palavra que não se encontre como verbo é chamado de nome. Mas nem tudo que complete o nome será um complemento nominal, poderá ser um adjunto adnominal. É por isso que existe uma grande confusão acerca desse assunto, tá bom? Então lembre-se, sempre que uma locução, preposição mais substantivo, completar um nome, haverá um grande problema aí. Então, nós temos aí locução, preposição, aí nós temos aqui a diferença. Vou explicar para você quando esta locução será um adjunto adnominal. Eu coloquei algumas regras aí para você e a gente vai exemplificar em exemplo. Vamos colocar aqui em exemplo. Quando essa locução, preposição mais substantivo, completar um substantivo de ordem abstrata, de ordem concreta, que abstrato, menina? Completar um substantivo concreto, perdão, na apostila de você está correto. Quando completar um substantivo concreto, de boa, não tem problema, automaticamente será um adjunto adnominal. Por exemplo, eu posso colocar aqui, você vai colocar aqui, tá? No primeiro elemento aí, prato de feijão. Quando eu disse prato de feijão, você está vendo aqui uma locução completando um substantivo de ordem o quê, gente? Concreta. Se completar um substantivo concreto, de imediato já será um adjunto adnominal. Tá bom? Vamos colocar outra aqui para você ver. Rapaz de coragem. Rapaz de coragem. Sempre que completar um substantivo concreto, nomes de pessoas são concretos, tá? Se você tiver com dúvida o que é concreto e o que é abstrato, vai lá na aula de substantivo que eu explico isso. Então, de coragem, completa um substantivo de ordem concreta. Logo aqui eu tenho um adjunto adnominal. Vamos colocar só mais alguns exemplos aí. Por exemplo, a Capitu tem olhos de ressaca. Capitu de Machado de Assis, ressaca. Note que eu tenho um elemento preposicionado completando um substantivo concreto. Sempre que completar um substantivo concreto, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Posso pensar assim, ó, queijo de Minas, que é uma maravilha. Queijo de Minas. Você está vendo aqui, deixa eu colocar aqui a de Minas, locução, completando um substantivo concreto. Portanto, essa locução será um adjunto adnominal. Nosso primeiro exemplo, você está vendo aí, que eu tenho um substantivo concreto sendo completado por uma locução. Isso acontece com adjuntos adnominais. Nós temos o nosso segundo exemplo, que é nocional. Sempre que ele transmitir uma noção, geralmente as noções que são transmitidas
eu vou colocar aqui que não tem, eu estou olhando para a tabela de vocês. A noção geralmente é de tempo, modo, lugar, porque o complemento nominal, ele não possui noção. Ele possui apenas ação de recebedor. Já eu vou falar sobre isso. Enquanto isso, que o adjunto adnominal, ele transmite ideias, noções de conteúdo, de posse, de tipificação, que seria mais o conteúdo, o tipo de alguma coisa. Fica ligado nisso. No nocional, tô colocando aqui, gente, tá? Ó, nocional é esse. Por exemplo, eu digo o seguinte, ó, o argumento do professor. Note que a palavra argumento aqui é um substantivo deverbal. Ele deriva de um verbo. Nós temos uma derivação imprópria não, né? Argumentar, argumento. Nós temos uma derivação regressiva, né? O argumento é um substantivo derivado de verbo. Sempre que eu tiver um substantivo abstrato, acenda o sinal de alerta, porque pode ser uma coisa ou outra. A expressão do professor, ele não poderia ser por exemplo, um complemento nominal, porque ele transmite duas coisas aqui. Ele transmite uma noção. Qual é a noção de posse? Pode colocar aqui. É noção de posse, ou seja, o argumento pertence ao professor. E eu também tenho a ideia de quê? De agente, que é já no nosso próximo quadro, né? Ideia de agente. Você pode colocar aqui também agente, porque aqui são as duas. Agente ou posse. Posso também construir uma outra frase aqui para você, para que a gente possa emendar aqui. A matança, do verbo matar, né? A matança de policiais causa problemas. Aqui eu não tenho um contexto. Note que aqui eu tenho uma certa ambiguidade. Pergunto a vocês, a matança pertence aos policiais? É de posse deles? Eles são o agente ou são o paciente aí? Eu vou colocar um contexto, eu tenho que continuar a frase aqui. A matança de policiais preocupa a corporação. Não, também não. A matança de policiais ou seja, a matança de policiais como é que eu vou colocar aqui? Para que eles sejam agente. A matança de policiais gerou denúncias na corporação. Gerou denúncias na corporação. E prisão dos mesmos. E prisão dos mesmos. Note, se eles foram presos, é porque eles estavam matando, porque houve denúncias, tá? Então, quando eu coloco a matança de policiais dentro desse contexto, eu percebo que policiais é o agente dessa ação. Se ele é o agente dessa ação, ele também é um adjunto adnominal. Aqui eu só tenho a ideia de agente, tá bom? Sim? Posso pensar também o seguinte: a leitura do aluno comoveu a todos. Comoveu a todos. A expressão do aluno completa o substantivo deverbal leitura. Você note aqui que o aluno leu. Veja que eu consigo fazer aqui tipo aquela espécie de transposição da voz ativa para a voz passiva. O aluno leu, o policial matou, o professor argumentou. Ou seja, se eu tiver uma ideia de posse, uma ideia de agente, isso são noções. Se são noções, eu tenho adjuntos adnominais. Consegue compreender isso aqui? Tá bom? Então eu coloquei 3 exemplos aqui para o nocional e para a ideia de agente.
Ele também pode completar numerais. Ó, completar numerais, que é o próximo quadro. Completar numerais, por exemplo, ó, um dos rapazes morreu no deslize. Um dos rapazes. Se a expressão preposicionada completar um numeral, no caso um, automaticamente é um adjunto adnominal. Eu coloquei aqui 3 circunstâncias para você observar quando será um adjunto adnominal. Substantivo concreto. Se for abstrato, ideia de agente ou paciente. Não, agente e posse. Paciente é complemento nominal. Vamos resumir de novo. Condições para ser um adjunto adnominal. Completar um substantivo concreto. Transmitir noção de agente ou posse, ou tipo de alguma coisa, pode ser conteúdo, por exemplo. O argumento, não, a caixa de papelão, né? A caixa, a matéria que é expressa aí. E é isso. Substantivo concreto, noção de posse ou agente, beleza? Ou completar um numeral. Coloquei aqui 3 regras para o adjunto adnominal. Agora a gente vai confrontar com as regras do complemento nominal. Então eu coloquei aí, ó, no material de vocês podem acompanhar, somente haverá dúvida se a locução for iniciada pela preposição de. Logicamente, se a preposição for diferente de, como por exemplo, eu coloquei aí a, em, contra, sem ou qualquer outra preposição que seja diferente da preposição de, ele vai ser automaticamente um complemento nominal. Então tá descrito aí, estou esticando o fio do microfone. Então vamos lá. Fiz menção a você ontem. A você completa o substantivo abstrato, né, de verbal, deriva do verbo mencionar. Se a preposição é diferente de, ele vai ser um complemento nominal. Tenho amor pelo meu filho. Pelo meu pai, completa a palavra amor. Note que a palavra amor é um substantivo de verbal. É substantivo abstrato de verbal. Deriva do verbo amar. Substantivo abstrato. Portanto, aqui eu tenho um complemento nominal automaticamente, porque a preposição não é o de. Aqui é o a, aqui é o pelo. Nossa fé em Deus é incrível. Em Deus completa o substantivo abstrato fé, que não deriva de nenhum outro, né? Substantivo abstrato. A preposição é diferente de, complemento nominal. Ok? Se a preposição é o de, é aqui onde começa a nossa batalha de análises. Então, eu coloquei aqui algumas frases que você vai copiar nesse espaço em branco. Isso mesmo, você vai copiar. O castigo do pai fez o filho chorar. Note que a expressão do pai completa a palavra castigo. Castigo vem do verbo castigar. É um substantivo abstrato de verbal. Então tá fácil. Vamos analisar a questão de agente e paciente? O pai castigou ou foi castigado? Vamos analisar o sentido? O castigo do pai fez o filho chorar. Então o filho sofreu a ação. Então quem castigou foi o pai. O pai castigou o filho e o fez chorar. Então é a ideia de agente. Vou colocar aqui, ó, agente, portanto vai ser adjunto adnominal. Fiz o empréstimo de dinheiro. De dinheiro completa o substantivo abstrato empréstimo. É um substantivo abstrato de verbal, deriva do verbo emprestar. Então, o dinheiro emprestou ou foi emprestado? Logicamente foi emprestado. Ele é um termo paciente, logo eu vou ter um complemento nominal. A descoberta do Brasil pelos índios e não pelos portugueses. Do Brasil completa descoberta. Descoberta vem do verbo descobrir, portanto é um substantivo de verbal. O Brasil descobriu ou foi descoberto? Foi descoberto. Ele é paciente. Eu tenho um complemento nominal. O crescimento da empresa gerou lucro a todos os acionistas. Da empresa completa crescimento. Crescimento vem de crescer. Então,
A empresa cresceu? A empresa cresceu. Ele é o agente. Se é agente, eu tenho um adjunto adnominal. A empresa encerrou a operação do metrô. Do metrô, completa a operação. Note, a empresa encerrou a operação do metrô. O metrô operacionava. Operação vem de operacionar. Ou seja, é sinônimo de funcionar, né? Ele funcionava. Então, o metrô não funciona, deixou de funcionar. Seria correto pensar, o metrô operacionava. Acredite vocês aqui, que isso aqui é uma ideia de agente. Eu tenho aqui um adjunto adnominal. Eu também posso enxergar aqui a ideia de posse, a operação do metrô. Pertence ao metrô. Sempre que você tiver com essa dúvida, verifique a noção. E lembre-se, complementos nominais não transmitem noções de posse, de tipo. Sim? Eu tenho aqui adjunto adnominal. A velhice da sociedade. Essa tá fácil. Da sociedade completa um substantivo abstrato de base adjetiva, né? Velhice vem de quê, candidato? De velho. Se é de base adjetiva, acabou minha confusão. De base adjetiva, é claro que é adjunto adnominal. Se você prestar atenção, aqui também tem uma ideia de agente. A sociedade é velha, de base adjetiva. O passeio do gato pertence ao gato, é ideia de posse, é também ideia de agente, equivale o gato passeou, adjunto adnominal. O manejo de armas completa o substantivo abstrato manejo, é deverbal, deriva do verbo manejar. Então, armas são manejadas. Complemento nominal por ser um termo paciente. A beleza da menina completa beleza. Beleza é um substantivo abstrato de ordem o quê, gente? De base adjetiva. Beleza vem de belo ou bela, no caso a menina é bela. É agente, é de base adjetiva. Eu tenho um adjunto adnominal. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Bola pra frente, que atrás vem gente. Tchau, gente!